Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo, tá? Esse vídeo, assim, não é muito fácil de fazer, mas é com esse sorriso no rosto que eu falo, porque mesmo Deus tendo levado meu pai, que eu amei muito e amo, tem muita saudade, me faz falta, assim, mas eu tenho certeza absoluta que ele foi para os braços do Senhor, que hoje ele descansa lá. Eu tenho certeza porque eu vi o trabalhar de Deus na vida dele, na minha vida e na vida da minha família, tá? Então eu vou contar esse testemunho para vocês. Bora lá? E já deixem seu comentário, o seu like e se inscreva aí, por favor, gente, para ajudar o canal a crescer, tá bom? Bom, o meu pai foi diagnosticado com câncer no intestino grau 5. Se eu não me engano, acho que vai o grau 6, mas 5 já é muito, né, gente? E ele percebeu após que quando ele ia no banheiro fazer o número 2, saía sangue junto com as fezes. Então aquilo preocupou ele muito, foi no médico, ele com a minha mãe. E lá o doutor foi muito franco, foi muito verdadeiro, rasgou o verbo para ele, falou que estava muito avançado e que ele tinha dado pro meu pai, assim, uns 3 meses de vida. Porque se meu pai não operasse, aquele negócio que estava ali dentro dele, no intestino, poderia vir a explodir a qualquer momento. Aí esse ia ser uma morte rápida, né? Que assim, num piscar de olhos não ia dar tempo. Mas tinha que operar. Então meu pai ficou, opera ou não opera? Aí minha mãe conversava com ele, a gente conversava com ele, você via que ele ficou nervoso, ele ficou muito alterado, ele ficou estressado. Parecia que ele estava de mal com a vida, porque quando as pessoas recebem falando que tem um câncer, não é fácil, né, gente? A palavra câncer já nos assusta. Então, assim, é muito difícil lidar com a pessoa que tem câncer, porque ela se revolta com a vida, começa a se questionar o porquê. E meu pai teve essa fase. Só que, assim, voltando um pouquinho antes de acontecer isso tudo, eu com a minha mãe, a gente tava buscando a Deus na casa de uns irmãos. E Deus foi muito franco, virou para minha mãe e virou para ela e falou assim: olha, eu vou passar lá na sua casa. Para mim não há coração duro. E eu vou moer, passando o trator assim no moinho, sabe? E eu pensei comigo, é o meu pai. Meu pai tinha um coração excelente, maravilhoso, maravilhoso. Mas ele tinha às vezes um coraçãozinho meio duro, sabe? Acreditava muito em Deus, mas ele tinha lá as suas, né, como todo mundo às vezes tem suas dúvidas ou as suas incredulidades, enfim, cada um é cada um, né? E aí Deus passou. E Deus passa, gente, porque quando Deus fala, ele cumpre. Eu não tô falando que Deus veio para recolher, matar meu pai. Não, não. Mas como eu e como você, vai chegar uma hora que nós vamos embora. E nós temos que estar preparados e aceitar a morte, né? É claro que não é fácil. Não foi fácil para mim ver que meu pai ia embora. Mas na situação na qual ele ficou, eu ia estar sendo egoísta. E Deus, ele nos ama de tanta forma, de tanta maneira, incondicionalmente, que ele tinha nos avisado, né? Olha como ele é maravilhoso. E Deus passou na casa da minha mãe. E Deus não é carrasco, não é injusto, ele faz tudo no tempo dele, na hora dele e da vontade dele. Só basta eu e você aceitar. Né? É claro, a gente sofre com a ausência do meu pai? Claro que sofre. Mas olha, ele tá num lugar maravilhoso. Melhor do que a gente que tá lutando aqui nessa terra para conquistar um dia um pedacinho do céu. Eu não sei se você que me assiste acredita ou não. Respeito sua opinião, mas essa é a minha opinião em que eu creio, tá? E assim, aí Deus passou, meu pai foi diagnosticado com câncer no intestino, só que meu pai, ele não veio a falecer do câncer do intestino. O meu pai, ele gostava muito de comer, muito, 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 muito mesmo, principalmente porcaria. Uma vez ele apareceu em casa com uma coxinha desse tamanho. Ele amava comer. Doce, então, nem se fala. Pão. E a gente ficava puxando a orelha dele. Pai, não coma tanto, porque meu pai, ele era bem gordinho. Justo o que aconteceu nisso, ele tinha pressão alta, ele tinha diabetes, ele tinha colesterol, ele tinha apneia no nariz. E ele era gordinho, mórbido. Então, tudo isso veio atrapalhar.
E aí ele ficou muito revoltado, tudo, e a gente falando de Deus pra ele poder aceitar, que Deus ia ajudar, né? Fomos falando. E eu pedia muito a Deus. E a princípio eu fiquei muito nervosa, mas assim, eu fiquei muito nervosa mesmo. Depois Deus foi me mostrando os caminhos que foi dando paz e tranquilidade pro meu coração. Foi aí que meu pai foi operado, a cirurgia foi um sucesso. Eu vou resumir pra vocês, tá, gente? A cirurgia foi um sucesso. Eu, que não podia ficar no hospital, fiquei com ele sim, porque eu falei, Deus vai me guardar e eu vou ficar com meu pai sim. Fiquei um dia inteirinho lá, eu sempre ia visitar ele. Aí um dia eu falei, mãe, vai descansar que eu fico com o pai aí. Daí eu agradei ele, eu ficava com ele, eu cuidava dele. Se ele ia no banheiro, eu ia atrás, medo que ele caísse, e ele tava amando, né? Então, e ali se foi. Daí, nesse dia que eu fiquei com ele, eu falei assim pra minha mãe, mãe, hoje eu não vou fazer diálise peritoneal, porque eu fazia a máquina ainda, e eu vou dormir com o pai aqui. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, não, você vai embora pra casa, você vai dialisar. A mãe fica aí. E eu falei, tá bom, né? Vim pra casa, dialisei. Aí quando foi nessa mesma noite, minha mãe me liga, falando que meu pai ia entrar na sala de cirurgia de novo, porque estourou os pontos dele. E por um lado foi bom estourar todos aqueles 15 pontos da barriga, porque acharam uma fístula aberta dentro do intestino dele. O que foi lá, deu uma costurada de novo e fechou. Voltou a fechar de novo. Beleza. Passado assim uns dias, o médico proibiu meu pai de beber muita água. E ele tinha muita sede. Ele queria beber muita água. E coitado, ele não podia. E doía no nosso coração, porque a gente não podia dar água pra ele. Ele ficava, Joyce, Jairo, Neuza, me dá água, eu tô com sede, eu tô com sede. E é triste a gente passar vontade e não poder, né? Então a gente molhava gases na água e passava na boquinha dele. Por quê? Porque meu pai começou a mexer a cabeça dele, ele ficou ansioso, ele ficou desesperado, ele ficava inquieto, sabe? E só pensava em água, em água, em água. E aí a respiração dele foi dando um probleminha. Aí enfiaram aquele oxigênio no nariz dele. Aí foi por Deus que nesse dia ficou eu, meu irmão e minha mãe dentro do quarto com ele, coisa que não podia, mas não veio ninguém encher o saco da gente. Não veio enfermeiro, não veio médico, não veio segurança, não veio ninguém. Ficou nós ali, nós três com ele, cuidando dele. E a gente colocava uma musiquinha pra ele relaxar, porque ele tava muito ansioso, ele tava ofegante. Eu não sei o que deu naquele dia no meu pai. Então, o médico falou que ele precisava na UTI. E eu falei, meu Deus, meu pai na UTI. E ele sentia muito calor, porque era no tempo de calor, era no tempo de abril para maio. E aí a gente pegou, assim, meu irmão pegou uma toalhinha, molhou ela na água e passava na perna dele para refrescar. Aí fui eu fazer isso também, fui passar, né, uma vez de cada, nas perninhas dele para ver se ajudava a refrescar, já que não podia beber água. Aí eu brincando para ele, eu falei assim, pai, você tá fazendo eu pagar tudo um dia que eu fiz com você, né? Porque meu pai, ele se dedicou muito a mim e a minha saúde na época. E eu falei brincando isso pra ele, né? Que eu chamava ele de gordinho. Meu gordinho. E aí ele falou, não, filha. Ele pegou o oxigênio, tirou um pouquinho assim pra poder falar. Ele falou, não, filha, você não deu trabalho, não. O pai faria tudo de novo. Nossa, gente, eu não queria chorar na frente dele. E aquilo me tomou, que eu não esqueço até hoje, eu guardo pra minha vida inteira. Foi mais do que se eu tivesse falado, filha, eu te amo, né? Sabe que meu pai faria tudo de novo por mim, como ele fez. Ele gastou comigo, ele cuidou da minha saúde. Nossa, gente, o que meu pai fez pra mim, não tá escrito. Deus me deu um pai aqui na terra maravilhoso pra me ajudar, né? E aí chegou a hora dele ir pra UTI. Eu vi meu pai ainda assim, no caminho da UTI, indo embora. E eu fiquei, meu Deus, aquilo eu não aguentei. E eu não chorava na frente dele, eu não chorava na frente da minha mãe e não chorava na frente do meu irmão. Fomos pra UTI. Chegou na UTI, ele ficou uns 3, 4 dias com a cabeça boa, mas depois ele não começou a falar coisa com coisa. Ele falou que ele ia dar cada burrinho pros seus netos, e nem neto meu pai tem. Ele começou a falar umas coisas assim que não tinha sentido, sabe? Ele começou a ficar muito nervoso, os médicos falavam que meu pai estava muito nervoso, que ele estava até agressivo, que ele brigava com as enfermeiras. E até um dia eu debati com o médico, eu falei, meu pai não é assim. A não ser que esteja acontecendo alguma coisa na cabeça dele, mas meu pai não é assim. Meu pai trata super bem as pessoas, sabe? Aí vinha médico, jogava a gente lá embaixo com cada notícia, sabe? E minha mãe chorava horrores ali dentro daquela UTI, e eu pegava ela e eu abraçava, e eu engolia bolas e bolas de choro, porque você falava assim, meu Deus, e agora?
eu tenho que ser forte para minha mãe, né? Eu tenho que ser forte para minha mãe. Então, eu vinha as notícias péssimas, né? E aí eu ia lá, eu conversava, eu dava carinho, dava amor. E ele conversava. E ele queria ir embora, judiação, gente, como ele queria ir embora. Ele queria ir embora, ele falava assim, Neuza, a minha mãe, Neuza, fale pro Jairo vir buscar eu, o Jairo é meu irmão, né? E não podia, a gente não podia tirar ele de lá, né? Não tava no nosso alcance. Foi daí que no dia 22 de novembro de 2019, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos foi tão bom com a minha mãe que deixava ela ficar das 4 às 9 dentro da UTI com ele. Né? Ele tinha ali separadinho de todo mundo e ficou ali, ela e ele. Então eles ficavam conversando. Aí nesse dia, no dia 22, chegou janta pra ela. Eles davam até janta pra minha mãe poder ficar lá com ele. Eu acho que os médicos já sabiam que não ia durar muito, sabe? E a gente tendo fé e eu orando muito, pedindo pra Deus para que deixasse meu pai vivo e com saúde, porque a separação da carne é muito dolorida, né? Então, assim fez. Ela foi jantar, ela falou assim, nossa, tô mais com vontade de comer. Voltou pro quarto, vi que meu pai tava assim, querendo oxigênio. Isso porque ele tava com o aparelhinho de oxigênio. Aí jogaram a minha mãe, assim, ela chamou as enfermeiras jogaram ela numa outra sala. Começou uma enfermeira, pulou em cima do meu pai e as outras tentando ressuscitar ele. Ele ficou 29 minutos parado, sem respirar. Mas Deus foi misericordioso e fez ele voltar. E eu corri pro hospital, meu irmão correu pro hospital, fomos todo mundo lá, a médica sentou, conversou com a gente e os médicos já sabiam que ia ficar sequela. Porém, nós não queríamos acreditar. E passados uns dias, meu pai não acordava, e sedado e não acordava. Aí os médicos foram abaixando o sedativo, até que um dia a gente chegou lá e ele abriu assim os olhos. Nossa, pra gente foi uma felicidade, porque achou que meu pai já ia sair falando, reconhecendo a gente. Por fim, não. Ele ficava só com o olho parado assim, você falava com ele. Meu pai já não estava mais ali. Então, ali o cérebro dele já não vivia mais. Só pulsava o coração, funcionava rins, assim, mas o cérebro dele não mais. E ali ele ficou em coma vegetativo. Mas todos os dias a gente ia lá, 2 vezes no dia, a gente ia lá visitar meu pai. A gente conversava, a gente falava que amava muito ele, que estava ali com ele para tudo. E aí minha mãe, né, ele recebeu alta, minha mãe levou ele pra casa, levamos pra ele pra casa, então eu ajudava a minha mãe a dar banho, a fazer o curativo, eu com meu irmão, sabe? A gente tava sempre ali ajudando, ia lá, conversava com ele, porque eu creio que tem a hora que ele escutava, assim, gente, porque Deus é poderoso pra isso. E assim fez. Ficamos um tempo cuidando dele em casa, até que um dia ele passou mal, minha mãe não quis ligar pra mim. Se ela me ligasse, eu desconectava aqui na época e ia correndo pra lá com ela, mas ela não quis. Foi num domingo, no dia 4 de maio. Eles saíram correndo na ambulância. A ambulância ligou aquele saiu rasgando. Minha mãe já ficou preocupada. Meu irmão correu junto. Aí minha mãe ligou pra mim. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele já tinha morrido. Mas quando eu cheguei lá a princípio, eu falei assim, vocês já entraram ver o pai? Falei pro meu irmão, ele falou, já. Falei, então vamos lá comigo entrar? Vamos, que eu quero ver o pai. Na hora que eu entrei, a enfermeira tava fechando a porta da salinha onde ele tava. Ela falou assim, daqui a pouco o médico chama vocês. Eu já falei pro meu irmão, aí tem coisa errada. Meu irmão, não tem não. Eu falei, tem sim. O médico chamou a gente e falou assim, sinto muito, mas o seu João entrou em óbito. Nossa, minha mãe chorava dentro daquela sala. O coração dela doía e eu fiquei parecendo uma barata zonza. Eu não sabia o que eu fazia, se eu abraçava minha mãe junto com meu irmão. Eu não sei, gente. Eu entrei em estado de choque, assim, que eu não sabia o que eu fazia. E eu chorei muito gente, eu não sei. Eu fiquei aquele dia que eu não sabia o que eu fazia. Aí saímos da sala do médico, ligamos pros parentes, veio um monte de gente ajudar a gente. Foram levar minha mãe pra funerária, enfim. Fomos todo mundo pro velório. Ele morreu no dia 5 de maio de 2019, ao meio-dia. Chegando lá no velório, a gente não viu quantas pessoas foram. Muitas mesmo. Só que voltando um pouquinho atrás, antes dele falecer, Deus tinha já me avisado que ia recolher ele. Eu orava muito pro meu pai. Muito mesmo. E um dia aqui em casa orando, ele não tinha falecido ainda.
Eu estava muito preocupada para onde a alma do meu pai ia. Mas Deus tinha feito um trabalhar lindo, só ele e Deus, lá no hospital. Eu creio nisso. E quando eu tinha falado para o Senhor que tudo bem Deus levar, porque eu estava vendo o sofrimento dele, que ali já não era mais ele, e o sofrimento da minha mãe, porque minha mãe emagreceu muito, ela já não vivia mais para ela. Ela morou 2 meses com meu pai no hospital. Ela não queria saber de voltar para casa. Até porque não tinha sentido voltar para casa. Eu vi que aquilo ali tava acabando, sabe? Com ela. Porque ela jamais deixou o amor da vida dela. Jamais. 34 anos junto é uma vida. E aí eu orei pra Deus. Eu falei, não, Deus, olha, eu tô sendo egoísta de eu não falar pro Senhor não liberar o meu pai, né? A separação da carne é duro. Mas eu tenho certeza que pro reino da glória ele vai. E aí um dia, em casa aqui, né? Peguei no sono, dormi, eu sonhei. Eu vi eu e meu pai, eu com o braço encaixado assim nele. E eu vi ele, e em cima da cama dele tinha vinha da janela assim aberta, bem escancarada, o sol brilhando, lindo, uma luz linda. E em cima da cama dele, de lá onde ele morava atrás, umas águas puras, cristalina, que água limpa, que água pura, transparente. Ali era Deus me mostrando que ele ia para o reino da glória. Então meu coração se encheu de paz. Se encheu de paz porque Deus estava com meu pai a todo momento e conosco. Então foi aí que aconteceu o velório. No velório eu não assim me descabelei, nada disso. Chorei? Claro que eu chorei, porque era meu pai. E ainda sinto muita falta dele. E aí eu vi minha mãe chorando, meu irmão chorando, mas ali num cantinho, recepcionando as pessoas. Vi o meu marido com a minha enteada e as outras pessoas ali conversando. E eu me enchi um sentimento meu de me sentir sozinha. Eu me senti tão sozinha, tão sozinha, que eu falei, meu Deus, que sentimento, sabe? Eu olhava para as pessoas, cada um conversando com um, com o outro, minha mãe com meu irmão ali, o pessoal ali, outro lá, e eu me senti muito sozinha. E vi no caixão meu pai, o meu grande amigo, o meu grande companheiro tinha ido embora também. E aquilo me encheu de um sentimento de solidão, de estar sozinha. Eu entrei naquela salinha do velório, onde você toma café, fica ali sentadinho. E ali eu sentei, comecei a falar com Deus, peguei a Bíblia que tem ali, comecei a ler. E lá em cima dessa salinha tinha uma janela, mais ou menos desse tamanho, assim, não muito grande. Entrou uma luz do sol, coisa assim, mais linda do mundo, entrou. E eu senti tão forte a presença de Deus ali, mas tão forte, que Deus ali falou, você não tá sozinha, eu tô contigo. E aquilo me deixa mais tranquila ainda e mais em paz. Eu achei que a pior hora seria quando eu visse meu pai fechando o caixão e ele sendo enterrado. Mas não. Deus me deu muita força, muita paz. Porque Deus falou pra mim no meu coração que ele estava com meu pai. Que ele tinha feito a obra. E eu creio. Então, assim, hoje eu estou super em paz. É claro, sinto falta? Claro que eu sinto. É meu pai. Gente, meu pai foi tudo pra mim. Né? Agora eu tenho que cuidar da minha mãe, que é tudo pra mim também. E assim, Deus sempre esteve ali ao meu lado, fez eu entender que cada um tem uma hora, tem seu tempo, que chegou o tempo do meu pai, né? Então assim, meu pai aceitou Jesus, Deus, eu tenho certeza que Deus falou com meu pai. Até porque um dia eu fui visitar meu pai falou assim, ai, você sabia que eu fui até o céu e voltei? Eu falei, eita glória, né? Deus é bom. Então eu queria compartilhar isso com você, porque quando a gente perde alguém querido, é dolorido, é triste, mas vamos pensar que tá nos braços do Senhor, tá melhor do que a gente que tá lutando para ir um dia para a glória, né? E que Deus faz, no último momento Deus faz, e a paz que Ele nos dá pra gente que fica não é fácil. Pra minha mãe que ficou, pro meu irmão que ficou, pra mim que ficou sem o meu pai, não é fácil. Mas Deus enche meu coração de alegria, porque depois que Deus tocou no meu coração, falou pra mim que era pra mim estar em paz, que Ele estava comigo, Ele me deu muita força, Ele me deu muita fé pra poder aguentar isso, poder ser um pilar na vida da minha mãe, porque minha mãe desmoronou, meu irmão também. Então eu tive que ser forte pra mim e pra eles, principalmente pra minha mãe, né? E assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto de contar esses testemunhos para fortificar você, que às vezes perdeu um ente querido, tá triste, tá chorando, tá questionando, tá falando, meu Deus, mas por quê? Um dia todos nós vamos. E saber que se a gente pode ir e pode ir pro reino da glória, por que não?
Lá é a nossa casa em oficial. Aqui a gente tá que nem peregrino de passagem. Tá bom? O vídeo vai ficar muito grande. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Gente, olha, que a paz de Deus esteja com todos vocês. E é isso. A gente perde um ente querido, mas a gente sabe que tá com o Papai do Céu. Claro, faz falta da saudade? Nossa, e muito. Às vezes eu choro de saudade. Mas de saber que ele tá num lugar melhor que eu, gente, isso não tem preço, tá? Peçam sempre a direção de Deus e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado.